gravação. Vamos ver se... Antigamente ele não deixava gravar, vamos ver. Eu já tive o Zoom pago. Pô, eu usava bastante numa época. Depois eu parei de usar. Mas vamos lá, cara. Vamos falar de você aí. Vamos falar um pouco sobre processo de mentorias, etapas, o que está, né, como funciona esse passo a passo. Uhum. A ideia aqui, primeiro de tudo, é entender suas prioridades e e você entender como o processo de mentoria pode te ajudar a alcançar alguma coisa que esteja te incomodando, né? Sempre falo que o processo de mudança, ele parte de um incômodo, alguma coisa não está como eu gostaria, né? Mas, eu estava conversando fazendo e a pessoa falou, pô, esse processo de alta performance, eu sempre falo que isso não tem nada a ver com alta performance, cara. Tem a ver, na verdade, com auto performance, é para você, é para dentro, né? Alta performance tem a ver com desempenho competitivo. Alta performance é o Neymar, Cristiano Ronaldo, Ayrton Senna. No meu esporte, você tem lá o Guilherme Malheiros, você tem lá o Roman Krenikov, que são pessoas que competem no nível de elite ali, no nível de alta performance mesmo, né? Então, alta performance significa o seu nível de rendimento em comparação com os outros. Auto performance significa o seu nível de performance dentro daquilo que você espera, né? E o processo de mudança, um processo de mentoria, ele inicia, né, dentro de alguma insatisfação. E às vezes ela pode ser pequena e às vezes ela pode ser grande, né? Então, como funciona, né, o nosso processo de mentoria? Lá em 2021, quando eu mapeei todo o meu processo, escrevi um livro, eu listei 4 passos e meio para mudar qualquer coisa na sua vida. E a gente trabalha esses 4 passos na mentoria. O primeiro passo é saber em que você vai ancorar essa mudança, né? Se você conversa com pessoas que fumam, todas as pessoas, 100% das pessoas vão dizer que precisam parar de fumar. Só que Uhum. isso é uma frase consciente, é a consciência dela de sabendo que o cigarro faz mal para a saúde, é a consciência dela sabendo que vai diminuir a vida útil dela de uma certa forma, é a consciência dela dizendo que, cara, isso não é legal para você. Só que mudanças acontecem no nível inconsciente. Então, por quê? Porque nosso cérebro ele funciona no piloto automático. 80% das vezes a gente está executando coisas em que já fomos treinados para executar. Então, vícios, por exemplo, acontecem no nível automático. A pessoa, às vezes, ela acende um cigarro e nem percebe. A pessoa que está numa primeira semana de dieta, às vezes, ela pega um pedaço de bolo e coloca na boca e não percebeu. Por quê? O cérebro está funcionando no piloto automático. E aí, nessa hora que ele está no piloto automático, a gente não consegue colocar razão sobre o piloto automático. Então, quando o cara pega o cigarro, acende e está fumando, ele fala, porra, eu deveria parar de fumar. Mas, pô, já, já faz tanto tempo que eu estou acostumado a fumar. O processo de parar de fumar é longe demais dele, é distante demais dele. Então, qual é o primeiro passo da mudança? A mudança precisa ser ancorada em algo maior do que a gente, né? E aí, conversando um dia eu tenho um cliente que ele é coronel reformado no Corpo de Bombeiros, e ele frequentou o Carandiru, cara. Aí a gente nem estava falando sobre mudança nem nada do tipo. Ele começou dizendo que a cadeia tem um cheiro de cadeia. Ele fala, cara, a cadeia tem um cheiro na cadeia, Tem, né? tem. Tem cara que E eu já vi que saiu de presídio e você sente cheiro, cara. e depois a pessoa que sai fica um tempo com aquilo lá, né? É, E ele fala, a cadeia ela preguiça. tem um cheiro característico. Quem está acostumado a ir na cadeia, quem está acostumado a frequentar esse ambiente, inclusive quando pega um preso, sabe se ele saiu há pouco tempo da cadeia ou não, porque a pessoa tem isso, Uhum. né? E aí, porra, o assunto começou assim. E aí terminou com ele me dizendo que só existe ressocialização na criminalidade quando alguém dentro do presídio se converte a uma religião, independente qual seja. E aí existe ressocialização, porque essa pessoa sai do ambiente da cadeia e ela começa a viver um outro ambiente dentro da cadeia, que é o ambiente ali dos encontros religiosos, da vivência do tabu religioso, dos processos, né, e dos hábitos e da vivência de cada religião, né? E ele falou que isso não significa religião X, Y, Z. Não, ele não nomeou uma religião. Ele falou, cara, Uhum. tem todo tipo de religião dentro de uma cadeia. Então, não importa se o cara vai para o catolicismo ou se ele vai para uma religião muçulmana. Só existe ressocialização se ele tem essa conversão dentro da cadeia. E aí ele consegue se afastar da criminalidade. Então, a primeira coisa é ancorar mudança. Uma forma de ancorar mudança, então, entendendo isso,
é aquilo que mais fez mudança de comportamento ao longo do tempo, né? Transformou bêbados em mártires, que transformou mulheres promíscuas em santas. É Deus, é a espiritualidade, independente de qual seja a sua conexão com a espiritualidade. Eu mudo quando eu percebo que Deus espera algo de mim. Mas não é apenas a religiosidade que permite a mudança. Eu posso ancorar a mudança em uma pessoa, né? No meu caso, lá em 2021, quando eu resolvi sair do sedentarismo, eu ancorei a minha mudança no meu filho, né? Eu falei, cara, não importa o que pior pode acontecer comigo se eu continuar sendo sedentário. Eu estarei influenciando meu filho e estarei condenando meu filho a uma vida de sedentarismo e doenças. Então, em último caso, ao manter o meu padrão, o meu comportamento sedentário, eu condeno meu filho. Ele não terá chance nenhuma de escolha. Porque quando ele tiver consciência sobre o comportamento destrutivo que eu herdei para ele, isso já vai estar automático. E ele não vai ter como mudar mais isso, a não ser que ele empregue uma grande energia. Então, eu sou pai, é obrigação minha empregar essa grande energia para que ele não precise empregar. Então, a gente pode usar terceiros como amuleto, né? Pode ser um filho, pode ser uma esposa, pode ser, às vezes, um pai, uma mãe, né, que não merece aquela versão de filho, digamos assim. Normalmente, acaba sendo filhos, né? Mas não necessariamente os filhos. E eu tenho uma terceira coisa que é o autodesafio. Eu coloco a minha crença na mudança para me desafiar, para ver até quando eu vou aguentar, né? E aí é aquela coisa que muitas pessoas ouviram o Ayrton Senna falar. É aquele diálogo interno dele com ele mesmo perto de uma curva e fala, aí, você vai ter coragem de acelerar ou você vai tirar o pé e vai perder 1 segundo, 2 segundos e perder a prova? Qual é a sua coragem hoje, né? Que isso é o autodesafio, é você com você mesmo dentro da sua cabeça ali, se provocando e se desafiando, né? Usar esse recurso, num primeiro momento, é muito mais difícil, porque você precisa de um mindset mais forte, mais rígido, para se provocar e entender aquilo ali como uma provocação e muitas vezes não como uma sabotagem, né? Qual é a melhor forma de escolher aonde eu vou ancorar essa mudança? Em mais de uma coisa, né? Então, beleza, eu vou me provocar, mas, porra, tem também uma pessoa que eu vou ancorar a mudança por essa pessoa. Essa pessoa merece que eu alcance essa mudança para que eu a influencie positivamente, para que ela me veja como uma figura XYZ. Então, o primeiro processo é ancorar essa mudança em algo fora de você, né? É isso que vai, quando a gente estiver ali num dia cansado e querer recair em velhos hábitos, que vai fazer com que a gente permaneça. O segundo passo é modelar o seu ambiente. Segundo alguns especialistas em mudanças de hábitos e comportamentos, o ambiente é o maior formador de comportamentos que existe. Isso significa que isso justifica, na verdade, a preocupação que as pessoas têm com crianças em zonas de vulnerabilidade, né? Para que elas não sejam cooptadas pelo crime organizado, o tráfico de drogas. Por quê? Porque ela vive naquilo ali e a chance dela começar a achar aquilo ali normal é muito grande, a ponto de quando ela menos perceber, ela está envolvida ali. Por quê? Porque o ambiente cria pessoas, né? Então, a segunda forma, a segunda recurso para mudar é começar a frequentar ambientes de pessoas que já estão ou já têm aquele comportamento que você quer adotar, né? Ah, Henrico, mas poxa, eu trabalho 12 horas por dia, ainda dou uma atenção para minha família, ainda preciso ser pai, preciso ser marido, preciso ser eu. Não tenho tempo para me conectar em ambientes, né? Hoje a gente tem uma vantagem muito grande que a gente tem isso aqui, né? Celular. E eu consigo pegar o meu Instagram, e foi isso que eu fiz quando eu comecei meu processo de emagrecimento. Eu comecei a seguir nutricionistas, médicos, pessoas que eu já acreditava que tinham uma boa influência com saúde. Eu comecei a seguir pessoas que treinavam, atletas de CrossFit, comecei a seguir Renato Cariani, Paulo Musi, pessoas que são conhecidas dentro do ramo do treinamento. E aí, quando eu estava ali, às vezes, comendo sozinho, eu abri o meu Instagram e eu mergulhava naquele ambiente, né? E eu já começava a me sentir parte daquele ambiente, né? E às vezes, se eu estivesse cansado ou desanimado, consumir o conteúdo daquelas pessoas me ajudava a continuar, né, a me tornar mais forte. Então, ambiente é muito importante. Segundo algumas pessoas, é o mais importante dos fatores que permitem o acesso a uma mudança. Isso serve para tudo, né? Mudanças de trabalho,
mudanças físicas, né? Eu sempre digo que se a pessoa quer parar de beber, ela precisa parar de beber e tem um bar na frente da casa dela, a chance que isso aconteça é muito, muito pequena, né? Ela vai precisar começar a passar os finais de semana longe da casa dela. Sei lá, vou viajar, vou para casa dos meus pais, vou fazer alguma coisa que me deixe distante daqui, porque caso contrário, o ambiente vai sempre ser mais forte do que eu. O ambiente sempre é mais forte que a gente, porque o ambiente ele é composto pela energia e pelo comportamento de várias pessoas, né? Então, a gente sempre, como indivíduo, vai ser mais fraco que o ambiente, até que aquele hábito esteja plenamente instalado dentro da gente. Vai chegar um momento que um hábito muito bem instalado dentro de uma pessoa que segue isso de forma religiosa, digamos assim, vai ter o poder de moldar o ambiente ao seu redor. Então, a partir do momento que a pessoa tem aquele comportamento dentro dela de uma forma forte, ela começa a moldar o ambiente. Eu tenho um pouco dessa capacidade, né? Na minha família, minha irmã, meu cunhado começaram a treinar, fazem do jeito deles lá, mas fazem uma dieta. Os irmãos da Catherine, de uma certa forma, voltaram a praticar esporte, atividade física. Minha cunhada, o marido dela, minha concunhada também, de vez em quando, dar uma controlada na alimentação, tudo isso porque hoje eu tenho essa capacidade de influenciar o ambiente que eu estou. Mas lá no começo, obviamente eu não tinha essa capacidade, então eu precisei me conectar em ambientes que me fortalecessem, né? O ambiente é super importante, cara. Terceiro fator é zona de conforto. Você vai ouvir gurus dizendo que nada acontece fora da zona de conforto. Só que, na verdade, quando você vê uma pessoa em alta performance, né? Você vê o Messi jogar, o Cristiano Ronaldo jogar, o Neymar jogar. Você não está vendo ninguém fora da zona de conforto. As pessoas estão na sua zona de conforto ali. Aquilo ali é automático para eles. O Messi não fica pensando o que ele vai fazer com a bola quando ela chega no pé dele. Ele já sabe o que ele vai fazer com a bola. Ou seja, se ele já sabe, aquilo já está dentro dele. Se já está dentro dele, é automático. Se é automático, é zona de conforto, né? Porque as pessoas dizem que nada de bom acontece dentro da sua zona de conforto, mas as pessoas nunca definem o que é zona de conforto, né? Então, duas definições sobre zona de conforto. Primeiro, zona de conforto é um recurso fisiológico para proteger a nossa sobrevivência. Há 5.000 anos, quando a gente não tinha eletricidade e dormia quando escurecia, acordava ao amanhecer, sair da nossa caverna ao anoitecer era colocar a nossa vida em risco. Então, zona de conforto impedia que a gente saísse ali no desconhecido, no escuro, porque a gente poderia ser devorado por um bicho, picado por uma cobra, e a gente nem conseguiria ver o que nos atacou para buscar um socorro. Ou seja, era certeza de morte. Então, zona de conforto é um recurso de proteção que o nosso cérebro criou. Segundo, zona de conforto é tudo aquilo que eu faço automaticamente. Se você consegue dirigir, responder mensagem de WhatsApp, mexer no rádio, conversar com alguém do seu lado ao mesmo tempo, esse ato de dirigir está na sua zona de conforto. E por que a zona de conforto é importante? Porque o cérebro é o maior consumidor de oxigênio do nosso corpo. O que ele faz para não consumir oxigênio excessivamente e tirar oxigênio de outros órgãos, de tecidos e músculos? Ele começa a colocar algumas atividades em piloto automático. E tudo isso que é piloto automático é zona de conforto, né? Muitas vezes você entra dentro do seu carro para ir para sua casa, chega em casa e fala, nossa, qual o caminho eu fiz para chegar aqui? Zona de conforto. Você estava seguindo um caminho de forma automática, né? Enquanto estava pensando, trabalhando em outras atividades, né? Zona de conforto. Então, em tese, zona de conforto é algo muito bom. Então, Henrico, se zona de conforto é algo bom, e eu preciso sair daquilo que muitas vezes é algo bom para mim, mas é um comportamento não positivo, como que eu faço isso sem sair da minha zona de conforto? A gente faz isso expandindo a zona de conforto. Então, o segredo para mudar está em expandir a zona de conforto. E para expandir a zona de conforto, eu saio pouco dela. Eu não dou 50 passos além da minha zona de conforto, eu dou um passo. Eu dou um passo porque eu estou perto da minha zona de conforto e aí ela vem até mim. Por quê? Porque se eu dou 50 passos, eu estou muito longe da minha zona de conforto. Meu corpo vai jogar em cima de mim hormônios e sensações ruins. E ele vai usar todos os artifícios que ele puder para fazer com que eu volte, fazendo com que meu corpo entre numa zona de saturação. Então, é por isso que quando as pessoas decidem mudar, elas acabam tentando fazer 800 coisas ao mesmo tempo, elas conseguem fazer isso por uma semana, 10 dias, e depois elas voltam piores de onde estavam, porque entrou em saturação, quis mudar
tudo ao mesmo tempo, de uma vez só, né? Que é um gancho para o nosso quarto passo, que é fazer uma coisa de cada vez. A gente tem, por natureza, supervalorizar o curto prazo e a gente acaba esquecendo do poder do longo prazo. Então, para ter mudanças de sucesso em comportamentos, seja deixando hábitos para trás ou adquirindo hábitos, o que a gente precisa fazer é estabelecer uma meta por vez, ao invés de 10 metas dentro de um ano, né? Por quê? Porque quando eu coloco 10 metas dentro de um ano, no final daquele ano eu atingi zero. E no final de 10 anos eu continuo atingindo zero. Só que se eu coloco uma meta e trabalho essa meta dentro de um ano, em 10 anos eu mudei 10 coisas em mim. Quando se eu quisesse fazer tudo ao mesmo tempo, eu não sairia do lugar. Então, a grande questão para a auto-performance é mudar em si uma coisa de cada vez. O nome disso é chama-se processo de life design. Eu desenho, eu projeto lá no futuro a pessoa que eu quero ser, eu dou passos atrás e eu elenco quais são as características, os hábitos que aquele eu lá do futuro tem e desenvolvo um hábito por vez para que eu chegue naquela pessoa que eu quero ser lá no futuro. Então, esse é o processo que a gente faz na mentoria. Henrique, mas você falou sobre 4,5 passos. Exatamente, 4,5 passos. O meio passo é a figura de um mentor ou de um carrasco. O mentor é a pessoa que vai pegar na sua mão nesse processo e vai te ajudar a transformá-lo em algo mais fácil de ser executado e cumprido. O carrasco é aquele cara que aposta contra você. É aquele cara que você vai falar assim, poxa, eu vou treinar 5 vezes por semana. O dia que eu não treinar, eu vou fazer um Pix de R$ 50 para minha esposa. Ela está torcendo contra você, ela quer os R$ 50. Ela está ali para apostar contra você, né? E por que você vai fazer isso? Porque você vai querer não fazer o Pix para ela. Então você se condiciona a fazer algo para não receber a punição. Mas aquela pessoa que está ali, como seu carrasco, ele está torcendo para que você não vá. Por isso, inclusive, que esse valor nem pode ser um valor muito pequeno, né? Você pega uma pessoa rica e R$ 50 para ela é nada, não pode ser R$ 50, porque vai ter uma semana lá que ele vai falar, ó, tô aí R$ 250, não vou essa semana, eu tenho outras prioridades, né? Se é uma pessoa rica, talvez tenha que ser R$ 500. Não pode comprometer as finanças dessa pessoa, mas também não pode ser algo ridículo para ela, né? Então, você tem um meio passo ali. E por que que é um meio passo e não um passo? Porque só ter um carrasco ou um mentor, se você não sabe o que fazer com essas pessoas, não vai garantir mudança de comportamento, né? Por isso que é um meio passo, ele é um complemento. Se você segue esses 4 passos, você não necessariamente precisa de um mentor ou de um carrasco, mas só ter um mentor ou um carrasco, se você não tem os passos a serem seguidos, não vai te trazer resultados, né? Então, é esse o trabalho que a gente faz dentro do processo de mentoria, dividido em 6 meses, né? Onde no primeiro mês a gente tem sessões semanais e em cada sessão a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esses 4 passos da mudança. Só que na primeira sessão a gente vai, além de entender um pouco sobre a ancoragem, né? Onde a gente vai ancorar essa mudança, depois que a gente ancorar essa mudança, a gente vai pegar essa mudança que é grande, que é algo muitas vezes inconcebível pelo nosso cérebro, por ser algo muito maior e que a gente às vezes nunca alcançou, e vai transformar essa mudança em algo pequeno, né? Através do poder da única coisa. A única coisa é uma teoria que está descrita no livro de mesmo título, chamada A Única Coisa, que diz que todo objetivo tem uma única coisa que, quando praticado consistentemente, torna todas as outras dispensáveis ou desnecessárias, ou faz com que elas aconteçam automaticamente. Então, dentro da teoria, eles brincam que a única coisa é a menor peça de um jogo de dominó, que vai garantir que, se você derrubar essa peça, em algum momento aquela peça grandona lá do jogo de dominó pesada será derrubada, porque essa pequena peça tem pouco esforço, derruba uma pouquinho maior, que derruba uma maior, 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 e ela vai lá e derruba aquela peça de 1 metro, que pesa alguns quilos, né? Então, normalmente, o que a gente faz? Eu vou citar o meu próprio exemplo. Quando eu decidi sair do sedentarismo, eu precisava de marcadores para tornar o meu processo de mudança simples. Eu já tinha feito dieta e não tinha dado certo, eu já tinha feito academia, já tinha parado no meio do caminho, né? Então, eu sabia que sair para treinar todos os dias era algo grande demais. Por quê? Porque existe também um outro livro chamado Hábitos Atômicos, em que o autor, James Clear, diz que para você conseguir
executar incorporar um hábito, ele precisa ter um gatilho de até 2 minutos. E sair para treinar envolve levantar onde eu estou, trocar de roupa, pegar a chave do carro, entrar no carro, dirigir até a academia, descer do carro e começar a treinar. Ou seja, é muito mais do que 2 minutos. Então, pô, sair para treinar todos os dias não é um gatilho válido para eu incorporar um novo hábito, né? Então, eu sabia que eu queria o quê? Eu sabia que eu queria chegar nos meus 100 quilos, eu sabia que eu tinha aí pelo menos 22 quilos para perder, em peso, né? E eu sabia que o que me ajudaria a fazer isso seria treinar todos os dias. Só que ainda assim, treinar todos os dias era um gatilho muito grande para eu fazer. Eu sabia que a minha única coisa era treinar todos os dias. Eu sabia que se eu treinasse todos os dias, mesmo que eu saísse da dieta, eu alcançaria o resultado. Ponto. Acabou. Só que treinar todos os dias ainda era um gatilho muito grande para eu incorporar esse hábito, né? E aí, como eu optei pelo CrossFit como modalidade, o CrossFit ele tem uma característica diferente das outras modalidades. Eu não posso levantar aqui e ir lá no box treinar agora. O CrossFit ele tem aulas em determinados horários, né? E eu preciso garantir a vaga num desses horários, porque existem equipamentos, espaço no box que eu preciso usar para executar esses treinos. Então, eu preciso fazer check-in no aplicativo do box, né? Então, eu falei, cara, fazer check-in no aplicativo do box é um gatilho rápido, que é só pegar o aplicativo aqui, fazer check-in. 30 segundos eu fiz, né? Ah, Henrique, mas você pode desistir do check-in. Eu posso. Só que eu posso desistir do check-in apenas 31 minutos, em até 31 minutos antes do treino. Então, eu treino às 18 horas, eu preciso desfazer o meu check-in até às 17h29. 17h30 eu não consigo desfazer o meu check-in. E o que eu descobri estudando? Que a vontade de desistir acontece nos 10 minutos finais. E aí você fica querendo postergar. Não, daqui a 10 eu vou, daqui a 10 eu vou, daqui a 10 eu vou. Ou seja, nos 10 minutos finais eu não posso desfazer o check-in. Então eu tenho duas opções. Eu fiz o check-in, ou eu vou, ou eu falto. Se eu faltar, eu tenho sanções do box, porque eu tirei a vaga de alguém, porque eu fiz um compromisso público de que iria e não fui. E aí eu tenho sanções. O box pode me dar uma multa, ele pode cancelar meu aplicativo por 7 dias, se eu não desfizer o check-in. Então, o que eu defini como a minha única coisa todos os dias que eu precisava fazer? Eu precisava fazer check-in no aplicativo. Ah, Henrique, mas se você esquecer de fazer o check-in, fácil de resolver. Eu criei um alarme, inclusive esse alarme tocou durante a minha apresentação pela Tati, no dia que eu fiz a apresentação principal lá. Ela estava falando de mim, meu telefone tocou, era o meu alarme dizendo para eu fazer check-in. Por quê? Porque eu treino às 18, é um horário meio concorrido, e o check-in abre às 8 horas. Então, às vezes, dá 8h10 e já não tem mais vaga disponível. Então, eu coloquei o alarme para tocar na hora que o check-in abre e a minha única coisa o alarme tocou, eu desligo o alarme, abro o aplicativo do box e faço check-in. Isso dura 20 segundos. Então, eu defini que, para eu alcançar a minha meta, que era sair do 100 para os 122 quilos, a única coisa que eu deveria fazer todos os dias era, quando o alarme tocasse, fazer o check-in. E assim, eu estou desde fevereiro de 2021, sem faltar nenhum treino, né? Por quê? Porque eu tornei aquela coisa muito grande, que era 22 quilos a menos, treinar todos os dias, que é algo muito grande, para fazer check-in. Então, eu gamifiquei a coisa toda. Então, fica muito fácil para mim ir treinar, porque eu só preciso fazer check-in no aplicativo. E na hora que dá aquela vontade de desistir, eu não tenho o que fazer. Eu preciso ir, porque já não dá para desfazer o check-in. Então, é Eu tô lembrando de basicamente algo que isso. você falou lá que teve uma. Eu não lembro o termo qual foi, mas se tornou um prazer para você fazer o que você faz no exercício hoje, né? Você tinha Sim, falado num primeiro momento era algo, ou um termo lá que você usou, não me lembro. E depois passou a ser um prazer, né? desconfortável, com certeza. Num primeiro momento, eu ficava feliz por treinar mais um dia e não ter falhado ali. Falava, beleza, hoje eu fui. Eu ficava feliz, eu ficava ansioso para chegar o domingo e eu poder não treinar. Num determinado momento, eu comecei a sentir prazer não apenas em fazer o check-in e cumprir o treino, mas em treinar, né? Vai, mas, por exemplo, hoje eu faço treino de musculação e eu continuo não gostando da musculação e eu faço,
né? Por quê? Porque está mais fácil, porque eu já tenho hábito. Eu sei que a musculação me auxilia no CrossFit, que eu tenho objetivos de longo prazo no CrossFit, né? É um Pode complemento ao ser, outro. algumas pessoas, então, vai acontecer o quê? Algumas pessoas vão começar a atividade física e vão começar a sentir prazer pela atividade física no meio do caminho. Outras pessoas vão começar a atividade física e nunca terão prazer pela atividade física, mas terão prazer por concluir a atividade física, né? E tá tudo bem, né? A gente não precisa gostar, a gente precisa sentir menos dor no processo, né? E quando a gente cria esses gatilhos rápidos, a gente permite que isso aconteça, né? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer durante as primeiras 4 sessões. Então, nas primeiras 4 sessões, a gente define, né, qual é a mudança, qual é a única coisa que você precisa fazer de forma simples e rápida, e depois a gente passa por todos os passos da mudança. Tendo isso em mente, no segundo mês a gente tem 2 sessões quinzenais, que é para entender como você, sem o meu acompanhamento semanal, sem a minha cobrança semanal, está executando aquela meta, aquela atividade que você mesmo definiu junto comigo, né? E Uhum. do terceiro mês até o sexto, a gente tem uma sessão mensal para acompanhar resultados e ver se a gente precisa fazer algum ajuste nessa mudança. Henrique, depois de 6 meses, eu mudei. Aí, poxa, gostei tanto desse processo que eu quero mudar de novo. Eu te contrato de novo? Não.